Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. A assustadora nova face de uma velha guerra. Durante décadas, duas das grandes potências do Médio Oriente expressaram a sua radical animosidade por intermédio de terceiros. Essa forma distante de exercer o ódio e proibir a paz mudou. No princípio do mês, um ataque israelita a um complexo diplomático iraniano em Damasco, na Síria, causou 13 mortos, entre os quais 2 generais de alta patente. Como resposta, o Irão lançou este fim de semana o primeiro ataque direto de um Estado contra Israel desde os mísseis de Saddam Hussein em 1991. O conflito escalou e o mundo, já preocupado com a Ucrânia ou com a faixa de Gaza, entrou em estado de sítio. Já bastam as guerras existentes, diz com sensatez a ONU. Israel teve a iniciativa de atacar solo soberano do Irão, que, por ser uma potência histórica, fez o que as potências históricas costumam fazer. Retaliou. Fê-lo como quem dá uma resposta, uma espécie de acerto de contas, tipo, quem vai à guerra, dá e leva. Em 2 drones, os mísseis de cruzeiro e os mísseis balísticos cruzavam os ares do Médio Oriente, já o Irão tratava de avisar a ONU que, por sua vontade, o braço de ferro acabaria ali, com um empate. Teherão prefere desgastar Israel com os seus braços armados do Hezbollah ou do Hamas. Enfrentar uma potência nuclear e com um poder militar convencional superior, como se provou este fim de semana, é um risco que nem os ayatollahs querem correr. A palavra está agora em Tel Aviv. Vai haver retaliação à retaliação, escalando o conflito para uma dimensão aflitiva? Ou Netanyahu dá-se por satisfeito pela resposta do seu sistema de defesa, submete-se à vontade de apaziguamento dos seus aliados, fundamentais no sucesso do abate dos mísseis e drones este fim de semana, e concentra-se em destruir ainda mais a infeliz faixa de Gaza? Para aprofundar estes dilemas, que nos preocupam a todos, temos connosco Joana Ricardo, professora investigadora da Universidade de Coimbra, especialista em relações internacionais, com foco em estudos da paz, identidades e conflitos, é investigadora principal no projeto Hope Attune, financiado pela Comissão Europeia, autora do livro sobre o impacto dos processos de paz adiados nas identidades em conflito, tendo como pano de fundo o caso israelo-palestiniano, e este livro, que foi editado em 2023, está em acesso aberto pela Palgrave Macmillan. Bem-vindos ao P24, hoje é segunda-feira, 15 de abril de 2024. Olá, Joana Ricardo, bem-vindo ao P24. No dia 15 de fevereiro escreveu um texto no Público no qual afirmava: passados 4 meses, e referia-se ao ataque do Hamas, algumas coisas são já claras. A escalada regional é altamente improvável, não sendo do interesse de ninguém. O que aconteceu este mês muda esta sua leitura da situação? Obrigada pelo convite. Não muda de todo. Considero que todas as evidências do que nós temos visto, principalmente da forma como a ação do Irão foi feita de forma muito coordenada, que nós vimos que não pode ser descartado, que é a questão dos tempos na diplomacia. O Irão primeiro manda 330 drones para Israel, e ainda antes deles chegarem, porque levam horas, sem saber se haveria danos, sem saber qual seria o resultado, o Irão declara a nossa questão está encerrada, ou seja, está muito claro que o Irão teve que fazer uma manifestação de força, nomeadamente para sua audiência interna. Agora, uma coisa eu também devo ter dito de certeza nesse artigo, porque disse em vários outros, existe um interesse de escalada por parte de Benjamin Netanyahu, não necessariamente de Israel, enquanto país, enquanto povo, mas desse líder político que tem se ancorado muito na guerra como uma forma de sobrevivência política, e Benjamin Netanyahu, quando ficou completamente isolado nas últimas semanas, isolado com os Estados Unidos, isolado internacionalmente, cada vez mais isolado nacionalmente também, foi quando nós vimos o ataque que Israel ainda não reivindicou, mas também não negou, que também é muito relevante, contra a representação consular do Irão na Síria. Por isso, esse indivíduo, sim, quer escalar o conflito, tem tentado abrir frentes de guerra, ainda na semana passada também escrevi isso no Público, mas o Irão, eu acredito que não tem interesse numa escalada regional, até porque não pode fazer face ao poderio militar de Israel e aos apoios que Israel tem no Ocidente. Então, é de supor que o conflito entre Israel e o Irão vai continuar mantendo aquelas regras da Guerra Fria, ou seja, através de intermediários e de ataques seletivos a países terceiros, em destaque em especial na Síria e no Líbano. Mas
Quer isso dizer, na sua opinião, que o facto de termos assistido a um capítulo novo na relação conflitual entre estes dois países, com ataques diretos, não vai deixar sequelas, nem vai ter consequências nos próximos tempos? Isso dependerá do que vai decidir o gabinete de guerra. Israel tem dito que vai retaliar, e aqui depende do tipo de retaliação que Israel vai fazer. É a mesma coisa do que aconteceu com o Irão. Quando, a 1 de abril, houve o ataque à representação diplomática do Irão, o Irão disse que iria retaliar e fez essa retaliação de forma razoavelmente controlada. Também não é de esquecer que os locais que foram visados em Israel foram o deserto do Negev, que é um deserto, foram bases militares, foi também as colinas de Golã, que são território disputado, que Israel anexou e que tinha sido conquistado na Guerra dos Seis Dias em 1967, a Síria, por isso também é um território que é israelita para Israel, mas não é israelita para a comunidade internacional. Há aqui uma série de simbolismos que são importantes. Agora, a forma como o gabinete de guerra de Israel vai responder a isso pode sim vir a levar a uma necessidade de ainda maior resposta por parte do Irão, que pode levar a uma desestabilização grande da região, mas eu acredito que os poderes internacionais como um todo vão tentar evitar isso. O G7 hoje esteve reunido justamente por conta disso. Não há um interesse de que haja uma disrupção econômica nessa região. Tanto o canal de Suez, que é controlado pelo Egito, quanto a zona do Mar Vermelho, que é a zona onde os Houthis têm operado em procuração e representação do Irão, são zonas onde o comércio marítimo global é muito intenso, mais de 20% das rotas comerciais do comércio marítimo global passam por ali. Isso é muito relevante, por isso diversos países não querem que isso aconteça, e também é por isso que nós vimos agora uma alteração completa do discurso dos Estados Unidos, de voltar a dizer que o apoio a Israel é incondicional, de voltar a dizer que virá sempre a defesa de Israel, mas que não vai ao ataque ao Irão, também uma forma de fazer dissuasão a Israel, e também dos países todos do G7 a fazer um apoio e a não reconhecer o direito de defesa ao Irão, porque não há qualquer interesse de que haja uma escalada e, em princípio, esses países estão a tentar construir um discurso de vitória para Israel, de forma que seja suficiente para Netanyahu para que não haja uma escalada e que Netanyahu não considere que precisa ir para mais uma etapa nesse conflito, abrindo outras frentes de guerra. O sistema de defesa israelita abateu 99% dos mísseis e dos drones que foram lançados a partir de várias bases do Irão, e não apenas do território iraniano, e com este feito mostrou uma vez mais o seu poder militar. Mas há analistas que afirmam que o contributo da aviação britânica, francesa, norte-americana ou até mesmo jordana foi essencial para este sucesso. Acredita que Tel Aviv possa lançar um conflito direto e aberto com o Irão sem o apoio ocidental e, em especial, sem o apoio dos Estados Unidos? Capacidade tem. Israel é um poder nuclear, não é? Teria, no extremo, se formos fazer agora um exercício de absurdo, olhando para o que são as possibilidades todas em cima da mesa e desconsiderando o facto de que certas possibilidades existem, mas existem muito mais para o discurso do que para a prática, Israel teria, obviamente, capacidade de fazer face a um conflito regional alargado. Agora, como é óbvio, grande parte do sistema de defesa de Israel é suportado, inclusive financeiramente, por países terceiros, nomeadamente pelos Estados Unidos. O custo de manutenção da cúpula de ferro é elevadíssimo. Os Estados Unidos suportam grande parte disso. Como é óbvio, esse esforço de guerra durante 6 meses tem impactado fortemente a economia israelita e, por isso, sem o apoio financeiro, militar dos Estados Unidos, é óbvio que Israel se coloca numa posição de grande fragilidade. E por saber disso também, eu considero também, escrevi algures, também no público, já não me lembro exatamente quando, que Netanyahu, ao fazer esse tipo de manobras, colocava o Ocidente refém dele, porque o Ocidente sabe disso, sabe que Israel precisa desse apoio, ou então podemos ver uma disrupção muito grande na região e, bem ou mal, Israel continua sendo um grande garante da representação ocidental na região, de estabilização da região, e por isso não é do interesse de nenhum país ocidental que haja qualquer tipo de desequilíbrio de forças que coloque Israel efetivamente numa posição de perigo existencial. Os aliados ocidentais foram céleres em juntar-se na defesa de Israel e na condenação do Irão. Não há aqui um certo cinismo na sua atitude? Salvo as devidas proporções, olhando também à escala e aos objetivos, o Irão foi atacado por Israel como a Ucrânia foi atacada pela Rússia. Não era legítimo que retaliasse, que respondesse? Primeiro, o Irão não foi atacado por Israel como a Ucrânia foi atacada pela Rússia. Sim, o Irão por isso que eu digo, foi atacado por Israel.
É por isso que eu digo, portanto, olhando, portanto, para as devidas proporções, escalas e objetivos, ou seja, mas para todos os efeitos, portanto, um ataque direto a uma instalação diplomática num país terceiro pode ser, à luz do direito internacional, interpretado como um ataque à própria soberania nacional. Não é interpretado, é na prática. E efetivamente é uma das coisas mais graves que se pode acontecer do ponto de vista das relações internacionais como um todo. É profundamente disruptivo, porque a partir do momento em que uma qualquer representação diplomática pode ser visada por um qualquer país, todo o sistema de governança global e todo o sistema de multilateralismo, de relação entre os Estados, fica posto em causa, porque a partir daqui já não há segurança. Né? Isso já não é nem só nas relações internacionais contemporâneas, modernas, isso já é desde a Antiguidade Clássica, e por isso é gravíssimo. A ressalva que eu faço é porque o ataque da Rússia contra a Ucrânia foi efetivo, foi de facto, foi visível, foi declarado, foi um país que atentou contra a soberania de outro, e no caso do que aconteceu na representação diplomática do Irão na Síria, como já vemos falando desde o início dessa conversa, Israel não negou, mas também não reivindicou, embora os próprios Estados Unidos já tenham vindo a público dizer que não sabiam que Israel ia fazer isso, ou seja, há uma série de indícios que foi Israel, mas não existe aquela declaração pública direta, como foi no caso da Rússia contra a Ucrânia, não é? Isso dito, a reação internacional é expectável, não é só... podemos dizer que existe aqui uma espécie de cinismo, sim. Eu diria que há aqui sempre dois pesos, duas medidas, nomeadamente quando vimos, por exemplo, Ursula von der Leyen, que levou muito tempo para alterar o discurso inquestionável e sem qualquer tipo de balanço de apoio ao direito de defesa de Israel, quando já a situação humanitária em Gaza já estava muito extrema, quando o cerco já era muito preocupante, quando a ONU já falava que as infraestruturas civis estavam a ser destruídas, os hospitais, as escolas, as habitações, e tudo isso à luz do direito internacional é profundamente ilegal. E quando isso já estava acontecendo, Ursula von der Leyen ainda não tinha alterado seu discurso e ainda dizia que Israel tem todo o direito de se defender. Não foi isso que ela fez. Agora, nesse caso, o que ela disse foi que o ataque foi injustificável, um ataque que vem em resposta a qualquer coisa. E por isso, há aqui, de certa forma, dois pesos, duas medidas na forma como a relação se desenvolve, mas ainda assim a reação dos países ocidentais é mais do que expectável e compreensível, penso que até pelo próprio Irão, porque compreende-se do ponto de vista da diplomacia, do que é o simbolismo da diplomacia, que é necessário que Netanyahu leve uma vitória para casa para não escalar isso. Então, todas essas respostas de exaltar a vitória militar de Israel, de exaltar a capacidade, o poderio, a defesa, o sistema da cúpula de ferro, e todas essas coisas têm a ver também com uma tentativa discursiva de se criar, se instrumentalizar uma vitória de Israel, que possa apaziguar os ânimos e possa ser suficiente para Netanyahu parar por aí, porque existe esse medo de escalada. Medo esse que acredito que até o próprio Irão tem. O Irão claramente não quer ser arrastado para isso. Como disse logo no início, na primeira pergunta que fez, falou que nunca antes tínhamos visto esse tipo de ataque, não é? Isso foi sem precedentes, foi completamente diferente do que já vimos o Irão fazer no passado, e o Irão o faz porque está numa situação mesmo de beco sem saída. Tem que dar alguma resposta, é uma ditadura, é um país também com uma opinião pública que cada vez mais questiona o país e que é muito pró-palestiniana, e ficou numa situação aqui de saia justa, e algum tipo de resposta tinha que dar. Até porque tem a ambição de ser uma potência regional. Também, sim, de fazer um balanço, não só o balanço com Israel, mas também o balanço com o Ocidente, sendo um país que tem o apoio direto, e todos sabemos, da Rússia, da China, então tem sim essa intenção de fazer um contraponto de poder a Israel, então claro que sim, e também de se posicionar dessa forma, não é? Um posicionamento que é para o seu público, para a sua audiência interna, também para as audiências internacionais, por isso também qualquer falta de resposta seria uma manifestação de fraqueza. Joana Ricardo, muito obrigado por ter vindo ao P24, foi um prazer falar consigo. Igualmente, obrigada pelo convite. Fui Elisa nas brigadas. E nessa altura deixei ser Mariana, passei a ser Maria. Foi há 50 anos que a Revolução lhes devolveu a liberdade e também o próprio nome. Só voltei a ter o meu nome 18 anos depois.
quando foi 25 de Abril. No podcast Clandestinos vamos ouvir histórias de pessoas que mergulharam na clandestinidade durante o Estado Novo. Uma série em 5 episódios do Jornal Público para acompanhar às quartas-feiras no mês em que se comemoram 50 anos de democracia. Já disponível nas aplicações de podcast. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Ruben Martins. O Público fica no ouvido.